por favor, façam suas perguntas. Tá bom? Para eu poder respondê-las. Então tá. Bom, enquanto vocês não se comunicam, nem que for para dar um oi, não precisa nem fazer pergunta. Eu sei que tem muita gente que entra aqui e que não consegue acessar o chat propriamente dito. Ah, o André. Ô, André, obrigado, cara, pelo suporte. Então, o André estava dizendo que a transmissão está tranquila. Então, que bom. Obrigado, André, pelo teu suporte. Você é um anjo me ajudando aqui a fazer. Estou vendo que está entrando mais uma pessoa. E então, é isso que eu estava dizendo, que tem muitas pessoas que não conseguem fazer as perguntas, não sabem como trabalhar com chat. Então, por favor, faça as perguntas pelo Facebook, se você não está conseguindo fazer por aqui, e que daí eu respondo. De toda forma, eu vou começar a falar sobre um assunto que está na minha cabeça desde ontem, ou melhor, desde sempre, né? Que eu vou falar sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto bastante importante e que eu ando escrevendo sobre ele. E em relação a essa coisa de bisbilhotar o Facebook dos outros, o celular dos outros, de ficar investigando a vida dos outros, né? Então, eu tenho visto muito, conversado muito com pessoas que estão vivendo dessa forma, né? Que estão nessa coisa de tentar entender, investigar, bisbilhotar. Já vi até gente que rouba a senha dos outros para fazer isso, né? Que abre o e-mail das pessoas, que ficam num processo de desconfiança. Acho que o outro, ou quando eu falo outro, é o outro uma pessoa para quem você dá uma importância. Pode ser teu filho, pode ser teu marido, tua mulher, teu namorado, tua namorada. Então, eu tenho visto muitas pessoas começam a desconfiar que o outro não está andando na linha e passam a investigar a vida dessa pessoa. Então, eu escrevi isso no meu Facebook essa semana sobre essa questão. Eu vi que tem algumas mães que estão trabalhando, lidando agora com chips que colocam na mochila dos filhos, no tênis do filho. Parece que até em outros países já estão colocando chip aqui na mão, implantando um chip para ter esse controle todo. Então, isso me lembra muito aquele livro Admirável Mundo Novo, e mesmo em 1984, onde as pessoas são extremamente controladas, quer dizer, são ficções, né, que foram escritas há décadas atrás, e que se imaginava que haveria um tempo em que as pessoas seriam extremamente controladas. E que tudo que você fizesse, até os seus sentimentos seriam controlados. Então, passou um tempo aí, né? E a gente chegou mais ou menos nesse ponto, em que o controle é muito grande. Então, onde você vai ter uma câmera, tem um vídeo, você está sujeito a ser filmado, a fotografado, você está sujeito a ser gravado, e parece que todo mundo vigia a vida de todo mundo. Então, a gente vai perdendo a noção da privacidade, a gente vai perdendo a noção do indivíduo que nós somos, de responder só para a gente mesmo. Então, isso vai, de certa forma, infantilizando as pessoas, né? Porque fica assim, sempre alguém tem que tomar conta de alguém. Então, eu entendo que a gente vai caminhando dessa forma para relações que não têm uma boa qualidade. Primeiro, que falta confiança. As pessoas não confiam mais umas nas outras. Segundo, porque as pessoas se dão direito, né, de fazer o que elas querem. Então, o grau de liberdade hoje, paradoxalmente, é muito grande, porque as pessoas querem fazer o que elas querem, né? Não querem ficar dando tanta satisfação. Então, para não dar satisfação, e como o outro pede satisfação,
acabam mentindo, acabam omitindo, acaba dando perdido nos outros. Então, nunca se mentiu tanto também. Eu acho que esse não é um bom caminho para a gente viver. Mentindo, omitindo, manipulando, vigiando, não creio que seja um bom caminho. Eu prefiro pensar num outro caminho, que talvez um dia a gente chegue lá, que eu chamo de relações corajosas, a coragem de você ter um diálogo franco, de você se assumir tal como você é para o outro, né? De você contar quem você é. E a pessoa pode contar que você está sendo fiel. Quando eu falo fiel, é no sentido da palavra mesmo. Fiel é digno de fidelidade, de você. Você pode acreditar o que eu falo é aquilo que eu estou falando. Agora, o problema é o seguinte: quem está preparado para lidar com a verdade nua e crua? Eu acho que a gente está muito acostumado com a hipocrisia, com o ideal, com a persona de fazer personagens para os outros. Eu conheço pouca gente que sabe lidar exatamente com a verdade, né? E achando que a verdade ela pode ser um afronto à moral, afronto a tudo aquilo que se aprendeu na vida como certo e errado. Mas aí as pessoas estão se comportando de uma forma que elas próprias se julgam, muitas vezes, como erradas. Ou melhor, muitas pessoas se dão direito de agir de uma determinada forma, mas a minha mulher não. Se dão direito de agir de uma determinada forma, mas meu marido não. Então fica tudo muito hipócrita, né? Fica tudo muito mentiroso. E aí a gente vai caindo num abismo danado de relações que simplesmente não funcionam, né? Então, a questão é essa questão que está na minha cabeça esses dias, eu ando escrevendo sobre isso, que até que ponto vale a pena você investigar e monitorar a vida dos outros? Será que monitorando a vida do outro, o outro vai se comportar direitinho? Não creio, não creio. Você cria uma proibição, a proibição ela é muito sedutora também. Então você investiga, manipula, você tenta monitorar a vida do outro e fica uma coisa tão proibida que é quase que se estivesse empurrando a outra pessoa para aquilo que é proibido. Não funciona. Eu acho que a gente tem que tomar um outro caminho aí na vida, que é um caminho mais corajoso de relações, de ter um papo mais reto, mais aberto, e nem por isso romper com as pessoas por causa disso. Estou vendo que entrou o Altair aqui no nosso chat, e ele está dando boa noite, Altair, tudo bem? Então, que bom que você está aqui. Eu estava falando sobre esse assunto de investigar ou ser investigado nas redes sociais, nos celulares. Se você quiser comentar alguma coisa sobre isso, ou se você quiser fazer a sua pergunta, alguma coisa que você queira conversar comigo, estou aqui à disposição. Aliás, esse chat ele pode funcionar muito bem se as pessoas fizerem perguntas, né? Mas também, se não fizer, eu vou falando aqui algumas coisas que estão na minha cabeça, mas eu acho que funcionaria melhor se tivéssemos perguntas aqui. Então, estou vendo que o Altair está aqui. Se você quiser fazer alguma pergunta, eu posso responder, né? E bem-vindo ao nosso chat. E é isso. Eu acho que as relações, quando elas não são verdadeiras, elas chegam muitas vezes num beco sem saída, né? Então, chega uma hora que ela não cresce, a relação ela fica superficial, fica todo mundo na persona, fica todo mundo na imagem, tentando fazer um carão, e não há crescimento nisso. Então, eu entendo que para ter crescimento, a gente vai já aprender a se relacionar de uma outra forma, né? Porque senão fica todo mundo acusando, uns acusando os outros. Na política é assim, na vida pessoal é assim, fica apontando o erro nos outros, né?
Então, a gente vive isso. Na política, assim, o partido fala que o outro erra, e o outro partido diz que o outro erra. Então, a culpa é sempre dos outros. Até que ponto? Quando é que a gente vai crescer? Quando é que a gente vai aprender a olhar para a perna que a gente manca, olhar para os nossos próprios defeitos e falar, também manco de uma perna, eu sou tão vulnerável quanto você, estamos no mesmo barco, ninguém é perfeito. Aí sim, eu acho que a gente poderia estabelecer relações mais honestas, né? Quando a gente aprende a lidar com a imperfeição. Então a gente fica nessa coisa narcisista que estamos vivendo, de todo mundo se pousar aí como perfeito, ninguém é perfeito. Então fica uma cobrança, fica essa história de vítima e carrasco, um se colocando de vítimas dos outros, que são carrascos, e na verdade a gente precisa crescer, a gente precisa aprender a ser gente grande, no sentido psíquico e até espiritual da palavra, assumir os próprios erros. Então, assim, eu sei que muita gente está escutando e não consegue, ou não consegue ou não quer fazer perguntas, né? Eu sei que tem uma dificuldade técnica aí para fazer perguntas, mas o comentário de vocês é fundamental, né, para a gente desenvolver aquilo que estamos desenvolvendo. Eu também falo o seguinte, que, olha, Altair, Sérgio, gostaria de saber como posso lidar com ciúmes em excesso do parceiro, né? Então, legal, obrigado, Altair, pela pergunta, corajosa a sua pergunta, né? Então, eu vou falar um pouco sobre isso. Essa coisa dos ciúmes, né? Que tem horas que ele é excessivo e doentio, né? É lógico que quando você gosta de alguém, nem todo mundo sabe dividir uma outra pessoa. Isso começa lá na infância, né? A gente tem os pais, tem os irmãos, e muitas vezes entre os irmãos há uma briga muito grande pelo afeto dos pais. Então ficam brigando e fica muito difícil compartilhar o afeto dos pais entre irmãos, né? Então tem pessoas que nunca aprendem isso e querem ganhar na marra. E isso também projetado para o mundo adulto, Altair, dá numa coisa do sentimento de posse também, de achar que você possui alguém, achar que você possui tua mãe, que você possui teu pai. E, na verdade, a gente não possui ninguém. Essa é a grande verdade. Ninguém pode possuir ninguém. Cada um tem que ter o seu caminho livre, porque a verdade, a essência do ser humano é que é do crescimento, do crescimento, de ter cada vez mais consciência, de evoluir espiritualmente. Então, essa coisa de você possuir alguém já tem uma coisa muito errada, né? Você sabe que eu já vi casais, já que vivem muito bem. Às vezes eu fico otimista por causa disso. Eventualmente eu encontro casais que vivem muito bem. E são casais não ciumentos, sabia? Que admitem a ideia de que o seu parceiro, a sua parceira, ame outras pessoas. Isso não quer dizer que vai fazer sexo com todo mundo, né? Então, assim, entender que eu amo a minha mulher, eu amo meu marido, mas eu admito que ele também possa ser feliz com outras pessoas, que possa se divertir com outras pessoas, que possa dar risada, que possa amar outras pessoas. Eu acho que o mundo está precisando de muito amor para tudo quanto é lado. E a gente aprendeu o amor de uma forma tão mesquinha, né? Se eu amo alguém, eu não posso ver essa pessoa se divertindo com outras pessoas. Então, esse ciúme excessivo também é uma insegurança muito grande. E é uma concepção de que eu devo controlar, de que deve ser só para mim. Tem famílias inteiras assim, Altair. Mães assim, que não admitem que seus filhos tenham uma vida amorosa. Estou cansado de ver mães extremamente ciumentas e controladoras. Às vezes você tem uma mãe controladora e ciumenta e, de certa forma, você desenvolveu um padrão
em que você esteve acostumado com uma mãe ciumenta e controladora, por exemplo. E a hora que você vai se relacionar com alguém, a tendência é que, com essa pessoa, na sua vida adulta, com quem você vai se relacionar, talvez você leve esse padrão e até, de certa forma, essa pessoa com quem você está se relacionando faz a mesma coisa que tua mãe sempre fez com você. Isto é, ter controle, ser ciumenta, perguntar onde você foi, ficar no teu encalço, entende? Então, também tem que ver nesse processo do seu parceiro tá com ciúmes excessivo, o quanto tem a ver com você também, né? Porque pode ser que ele esteja num ciúme excessivo, o que denota uma insegurança muito grande dele. Mas também tem a ver com o fato de já ver você, o que você anda fazendo. Primeiro, se você está dando motivo para isso, né? Se você também não está ciscando por aí, né? Ou então, daí você que sabe o que você está fazendo, né? Se você também não é responsável por essa insegurança, por ele não confiar né, nessa relação. Ou, de certa forma, a única coisa que dá para você fazer é você se consultar, entender se você também não tem alguma responsabilidade nisso, ou de você ter levado esse padrão de ter uma mãe ciumenta e controladora, ou se você também não está dando motivos reais aí, né, para isso. Porque as pessoas prometem, vem de gato por lebre, né, não é assim que se fala. Então, existe aí um certo contrato padrão de que quando você está numa relação, você tem que ser fiel. Então, tem muita gente que, a maior parte das pessoas acredita nisso. Se eu estou namorando, eu tenho que ser fiel, né? Então, isso um arquetipo, né? Quer dizer, vira um dogma da relação, que você tem que ser fiel. Mas eu conheço muita gente que não consegue ter o ideal da fidelidade, mas não consegue se manter fiel. Aí dá um rolo danado, porque tem alguma coisa prometida aí, de fidelidade, e tem uma outra coisa que você não está conseguindo cumprir com a própria promessa, né? Então, tem isso também, a gente, essa contradição. E tem algumas pessoas, tem um movimento lá do Rio Grande do Sul, que chama Relações Livres, que está se espalhando aí pelo Brasil inteiro, e que são pessoas que andam questionando esse modelo monogâmico de ser. A própria autora, Regina Navarro Lins, que é amiga minha, ela fala muito sobre isso. Ela acha que a monogamia é um tabu e tem os dias contados, é o ponto de vista dela. Então, ela prevê que no futuro a monogamia ela vai ficar cada vez mais inviável. E, de fato, a gente vê que a pretendida monogamia ela está ficando cada vez mais difícil, porque as pessoas, na prática, elas não estão muito monogâmicas, né? Então, onde isso vai dar, eu não sei. Não se sabe. O que se sabe é que a gente está vivendo um momento agora de profundo questionamento da monogamia. Só que a gente está no meio de um caminho, porque se acredita na monogamia, mas não se consegue cumprir. Isso dá um rolo danado, dá muito conflito. Tem alguns casais muito corajosos que até falam assim, não, então vamos deixar isso para lá. Conseguem fazer uma racionalização de falar assim, eu desencanei da monogamia. Eu mesmo participei de um programa, já tem alguns meses, na Rede TV, um programa bem extenso falando sobre essas pessoas que estão no outro padrão atualmente. É um padrão de não posse, de entender que não possui o outro, deixar o outro livre para amar. Tem pessoas que estão tentando viver dessa forma, né? Então, aí, não estou dizendo que isso está certo nem errado. Tem pessoas que estão conseguindo fazer isso e estão saindo desse conflito. Então, não sei onde que vai dar. Mas
Agora, tem que ver, no teu caso, da sua pergunta, Altair, dos ciúmes, né, excessivo do seu parceiro, tem que ver se você dá motivo ou não, ou se ele também, tem pessoas que são ciumentas o tempo todo, que estão doentes, né? Essas pessoas têm que se tratar, né? Pessoas que têm ciúme, se sentem ameaçadas o tempo todo, achar que alguém vai roubar o seu parceiro. Então, quando você está nesse grau de paranoia, alguma coisa tem que ser feita. É horrível viver assim, nesse estado de paranoia, né? Então é isso. Que bom, Altair, que você me fez a pergunta, que dá margem aqui para a gente falar sobre esse assunto, que é um assunto que fere tantas pessoas, né? Então, como eu trabalho com relacionamento, a vida inteira trabalhando com isso, então eu vejo que cada pessoa reage de uma forma diferente. Tem mulheres que se sabem, por exemplo, que seu marido traiu, elas pedem divórcio, não dão chance. Mas tem muitas outras pessoas que ficam sabendo da traição, mas continuam na relação. Continua, às vezes, com aquilo engasgado, com o sapo não engolido, mas continuam. Então, o que eu entendo é que a gente tem que ver o contexto geral da relação, se vale a pena ou não, se é uma relação que tem pontos positivos, se é uma relação que, no geral, faz bem, né? Então, a traição, a não traição, para alguns é um ponto crucial. Para outros pode ser não é tão crucial assim. Quer dizer, não é porque traiu que vai terminar a relação. E para uns é um mero detalhe, né? Então, vai depender da sua estrutura psíquica, vai depender da sua... como você construiu a sua estrutura? Como é que você lida com isso, né? Tem pessoas que são mais frágeis, né? E desmoronam quando se sentem traídos ou a possibilidade de perder o ser amado. Tem pessoas que têm uma estrutura emocional mais forte, né? Então, que fala assim, também, se não quiser ficar comigo, eu arrumo outra pessoa, sei lá, tem essa segurança. Não fica tão refém daquela relação. São tempos atuais, né? Então, o tempo atual permite esse tipo de conversa, né? Então, tá bom. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no Facebook. Tá. Então, é assim. A ideia de estar toda terça-feira à noite aqui, falando. Eu acho bem esquisito falar sozinho aqui. E eu sei que as pessoas vão escutando, e as pessoas podem também assistir depois esse programa, que fica gravado lá no YouTube, no meu canal do YouTube, que é Sérgio Saviano. Então é possível ver esse programa. Eu vejo que durante a semana entra muita gente e acaba assistindo depois o que a gente está falando aqui, né? Então, cada dia é um tema diferente. Hoje mesmo, só resumindo, a gente está desenvolvendo 2 temas. Essa coisa de monitorar as outras pessoas, de ficar invadindo senha, e-mail, celular, né? Então, o que significa isso? Controlar outra pessoa, desconfiar da outra pessoa. E será que dá para levar uma relação saudável desconfiando tanto da outra pessoa? Ou será que tem um outro jeito de se relacionar? E a outra pergunta do Altair também, de certa forma, ela trabalha na mesma questão, né? Que é a questão de ciúmes. Nos ciúmes, você desconfia do outro, você está desconfiando o tempo todo. E às vezes é quase que uma ofensa, né? Eu conheço pessoas que namoram com outras que são muito ciumentas, mas sem motivo nenhum. Eu atendo rapazes e moças aqui que têm cônjuges extremamente ciumentos, mas sem razão nenhuma, porque aqui as pessoas falam, pô, não traio, não estou traindo, mas minha namorada acha que eu estou traindo o tempo todo. Então aí é doença, né? Aí tem que se tratar. E também não dá para ficar dando satisfação para alguém que está nesse estado de enfermidade mental.
Tem que colocar um limite, falar, escuta aqui, o negócio é o seguinte, quer ficar comigo? Para com isso, vai se tratar, vai curar da sua doença. Né? Então, é um assunto muito reincidente aqui no meu consultório. Então, se você conhece alguém que está com esse problema, ou se mesmo você se sente dessa forma, tem que fazer uma terapia, tem que se cuidar, porque viver assim não é legal, não faz bem. É muito tenso, né, viver dessa forma. Tá? Então, não sei, eu acho que eu vou parar por aqui hoje, porque eu entro também, a ideia é entrar toda terça-feira, estar aqui com vocês, pelo menos uns 20 minutos, meia hora, e eu dependo das perguntas que vêm. Essas perguntas podem ser feitas também pelo Facebook durante a semana. Vocês podem deixar aqui no meu Facebook algumas perguntas, eu vou respondendo aqui no nosso chat. Tá? Então tá bom. Por hoje é só. Vamos ficar por aqui. Graças a Deus deu certo, porque no começo não estava conseguindo entrar aqui, deu pau aqui no sistema, mas no fim deu certinho. E fiquei aqui com vocês um tempo, falando de coisas que realmente importam, tá bom? Então, olha, fica bem, boa semana para você que está aí me escutando, e até semana que vem. Terça-feira eu vou estar aqui, às 20 horas, para a gente conversar um pouco, para a gente bater o papo e aprender uns com os outros, tá bom? Fica com Deus. Tchauzão. Até mais. Boa noite.